Balanço Esportivo, oferecimento, limpadora de fossas, Big Leste, atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará, a limpadora do professor Ladislau. Boa tarde, Beto. Boa tarde, você ligado no Balanço Esportivo. O assunto agora é o esporte, é o futebol piauiense sem dar moleza. Quem tem um abacaxi e tanto pela frente para resolver é o atacante Neymar da seleção brasileira. Depois de que vazou um áudio, ele falando mal do namorado da mãe dele, do Thiago Ramos, de 23 anos, foi parar no Ministério Público. Um áudio gravado por Neymar, enviado a amigos, pode levar o jogador para a cadeia. Nele, o craque faz ameaças a Thiago Ramos, atual namorado da mãe dele, Nadine. O casal teria brigado em casa, no litoral de São Paulo, e a discussão acabou com Thiago precisando de uma cirurgia na mão por conta de um soco dado numa vidraça. Vizinhos teriam ouvido toda a gritaria vinda do apartamento de luxo, onde o casal passa a quarentena. No áudio, Neymar diz que pediu a um conhecido que fosse até a casa dele para ver a situação da mãe. Tá tudo bem com a tua mãe? Então, mano, tô vendo uma discussão lá com o namoradinho dela. E ele tá indo pro hospital lá, ser operado agora. Gente, tá precisando de um matador. Aí ele foi lá com a... Não é matar não, pô. Vamos só tirar uma onda com ele aqui, pô. Não, pô, matar, enfiar o cabo de... Quem que é o cara? O namoradinho da minha mãe, ela tá... Deve aumentar o chute com as duas pernas. Baseado no conteúdo do áudio, um pedido de prisão preventiva do jogador e seus parças foi entregue ao Ministério Público de São Paulo por advogados ativistas LGBT. Na gravação, Neymar teria feito ameaças e também se referido ao seu padrasto, Thiago, com palavras homofóbicas. Também há menção à tortura. Além da prisão do jogador, o documento pede uma indenização de R$2 milhões em benefício a uma ONG, que trata de pessoas que sofrem por homofobia. Mas esse não é o primeiro caso de relacionamento conturbado envolvendo o atual padrasto de Neymar. No ano passado, antes de se envolver com Nadine Gonçalves, Thiago foi acusado de agressão pela ex-namorada, a balconista espanhola Rita Cumplido, de 46 anos. Depois que soube da briga entre a mãe do Neymar e seu ex-namorado, a balconista gravou uma mensagem. Pero yo sabía que todo esto iba a suceder más, mucho más. Agora, a polícia de São Paulo está investigando a discussão de Thiago com a mãe de Neymar. Os dois já compareceram à delegacia e disseram que tudo não passou de um acidente. Sobre as declarações no áudio de Neymar e dos amigos dele, nós entramos em contato com o Ministério Público de São Paulo, que ainda não se manifestou. Já a assessoria do craque diz que não vai comentar o caso. Situação complicada aí do atacante Neymar, atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain. E o assunto agora passa a ser o futebol piauiense. Quem está preocupado também com a situação do nosso futebol devido à quarentena é o goleiro da equipe do Altos, Rodrigo Ramos. Ele fala sobre o assunto. Olá, Sidney Santos. Prazer falar com você mais uma vez. A gente tem acompanhado aqui com bastante apreensão, né, o desenrolar do futebol brasileiro, mundial, e principalmente do futebol piauiense, né? Existe aí a expectativa da volta, os clubes têm agendado reuniões aí para buscarem uma solução para esse problema. Alguns protocolos, inclusive da CBF, têm sido aí colocados, né, para os clubes, para as federações, mas sinceramente eu acho bem complicado de se seguir à risca esse protocolo, né? Haja vista que muitos clubes aí do Piauí realmente passam por uma situação financeira precária, e eu acredito que seja utopia pensar em volta seguindo esses protocolos, né, que a CBF determinou para os clubes piauienses, né, acompanhando, sabendo a realidade de todos. Eu continuo trabalhando, né, não só eu, mas muitos atletas do Altos continuamos trabalhando aí visando o retorno das competições. Também acho que esse retorno do piauiense será muito complicado, em virtude de regulamento, né, de inscrição de novos jogadores. Muitos clubes não terão a condição financeira para montar um novo elenco para disputar somente 4 jogos, né? Eu acho bem complicada essa situação,
Mas isso é um assunto para os clubes, para a federação, né, resolverem, né? Com relação à Série D, existe a expectativa, né, de que a CBF possa viabilizar essa competição. Não se tem data em virtude de tudo que tem acontecido no Brasil, né, em termos de pandemia, de coronavírus, né, de tudo que tem afetado. Mas sem sombra de dúvidas a gente acredita que essa competição irá acontecer, né, tomara que ela aconteça nos mesmos moldes que havia se determinado antes desse problema todo, né? Portanto, a gente sempre está acompanhando, aguardando notícias boas aí do futebol piauiense e buscando aí as alternativas, né? Treinamentos, né? Eu particularmente continuo treinando, seguindo as orientações do meu treinador de goleiros, né, o Paulinho, mas realmente tem sido muito difícil, um período complicado para todos os atletas, né? Principalmente financeiramente, até porque os clubes estão aí se virando para poder honrar os seus compromissos, né? Não só com fornecedores, mas principalmente com nós atletas, tá certo? Um grande abraço e a gente aguarda que as coisas possam voltar ao normal. Aí o goleiro Rodrigo Ramos, considerado um dos maiores goleiros do país e hoje atuando aqui no futebol piauiense, vestindo a camisa da equipe do Altos. E amanhã a Federação de Futebol do Piauí vai estar reunida através de uma videoconferência com todos os dirigentes do futebol piauiense para definir o futuro do Campeonato Piauiense de 2020. Portanto, Beto, essas foram as informações do esporte e do futebol piauiense dentro do nosso Balanço Esportivo. Balanço Esportivo, oferecimento, limpadora de fossas Big Leste, atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará, a limpadora do professor Ladislau.